Oi pessoal, nesta aula vamos falar sobre temperatura, tá? Então vamos ver como transformar algumas escalas de temperatura e vamos falar sobre as escalas mais usuais. Então para começar eu coloquei aqui já as três, tá? Então no mundo todo nós temos três escalas principais, as escalas usuais, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, né? Agora, só existem essas três? Não, existem outras escalas, né? Essas outras escalas elas não são tão usuais assim, né? Ou já caíram, digamos assim. Eram usadas antigamente, mas agora não são mais, né? Tem a Rankine, que é uma escala também que existiu, e a Rémois, né? É uma escala francesa, né? Lá de anos passados, né? Então essas escalas elas não são mais usuais assim no mundo todo, mas elas ainda existem, digamos assim. Elas não foram extintas, tá? Agora, em relação a essas três escalas aqui, você consegue me dizer qual que é a mais usada no Brasil? Ou qual que é a mais usada, não, qual que é a usada no Brasil? Né, dessas três aqui, Celsius, Kelvin ou Fahrenheit? Celsius, né? Então toda a temperatura que a gente mede no Brasil é em escala Celsius. Então, hoje está 30 graus. 30 graus a gente sabe que é muito quente, né? Está perto de 0 grau. Curitiba é uma capital fria, né? 0 grau é uma temperatura mais fria. 0 grau é quando a água se transforma do estado líquido para o sólido, né? Transforma-se em gelo, tá? Agora, e as outras duas? A Fahrenheit, pessoal, ela é utilizada amplamente nos Estados Unidos. É engraçado porque Celsius é usado no mundo todo. Nos Estados Unidos é Fahrenheit. O porquê eu não sei, né? É um dos únicos países que ainda utilizam essa escala aqui. E Kelvin? Você já ouviu alguém falando em temperatura em Kelvin? Hoje está 273 Kelvin. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, né? Eu imagino que não. Kelvin, pessoal, é a unidade padrão para artigo científico, para estudo científico, né? Então essa escala aqui ela faz parte do Sistema Internacional de Medidas. Então, a gente tinha comentado com vocês em outros vídeos, quando um cientista vai publicar um artigo, né, ou uma tese, né, de alguma coisa relacionada com temperatura, sempre essa temperatura tem que estar em Kelvin. Então, por exemplo, a temperatura do Sol, né, se você for ler alguma coisa sobre isso, a temperatura do Sol vai estar em Kelvin. Tá? Agora, um outro momento que você pode ler sobre Kelvin é lâmpada. Quando você vai comprar uma lâmpada, não sei se vocês já viram, tem lâmpadas amarelas e brancas, né? Agora a gente está usando muito as lâmpadas LED. Do ladinho tem um número grande e do ladinho tem um K. Né? Aquilo lá é a escala de temperatura da cor, né? Que está em Kelvin. Então ali é onde você consegue, né, ter acesso a uma temperatura dessas. Não acesso, né? Você consegue ler uma temperatura dessa, né, mais facilmente, digamos assim. Tá? Então, essa escala aqui não é usual no dia a dia. Tá? Ela é usada para artigo científico, para essa parte, né, do conhecimento. Certo? Mas como que é a relação entre essas temperaturas? Né? Quantos Celsius equivalem a um Kelvin? Ou quantos Kelvins equivalem a Fahrenheit? Ou quantos Celsius equivalem a Fahrenheit? Né? Porque a gente assiste, por exemplo, filmes dos Estados Unidos, né? A maioria dos filmes são lá feitos em Hollywood, e você vê nos termômetros, né? Normalmente quando se fala já é dublada a temperatura. Mas, por exemplo, você pode ver uma temperatura lá 70 graus, 90 graus, você pensa, nossa, está muito quente, mas a temperatura está em Fahrenheit. Então, qual que é a relação entre Celsius e Fahrenheit? Então, eu vou escrever aqui no quadro as relações entre essas temperaturas. E depois a gente vai fazer a conversão das temperaturas, tá? A gente vai fazer a conversão, eu já vou colocar a fórmula, como vocês verão futuramente em física, e depois vou colocar uma fórmula direta que é muito mais fácil, mais prático de calcular. Mas aí vocês vão precisar da calculadora, tá bom? Então, já volto com a relação entre as temperaturas. Então, pessoal, voltei aqui com as relações. Olha só, aqui C é Celsius, K é Kelvin e F é Fahrenheit, tá? Agora, notem um detalhezinho que eu coloquei aqui no quadro. Esses dois aqui, Celsius e Fahrenheit, tem uma bolinha aqui, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente fala grau Celsius e grau Fahrenheit, certo? Então, até os números aqui, ó, bolinha de grau, bolinha de grau, bolinha de grau. Agora o Kelvin, a gente não fala grau Kelvin, a gente só fala Kelvin, tá bom? Então é só uma maneira, eu só estou comentando isso porque para a gente falar de maneira correta, digamos assim,
tá bom? Então, grau Celsius, grau Fahrenheit, somente Kelvin, tá? E a relação? Então eu coloquei aqui as nossas duas principais referências, 0 e 100 graus. Então 0 grau é quando a água passa do estado líquido para o sólido, quando a água vira gelo, tá? E 100 graus é quando a água passa do estado líquido para o gasoso, ou seja, ela vira vapor. Então aqui é quando acontece dentro da geladeira, normalmente, né? Quando você faz pedrinha de gelo, acontece isso, né? A geladeira vai abaixando a temperatura da água, baixando, né? Até ficar em 0 grau. Aí ela se torna gelo. E aqui acontece normalmente no fogão, quando você está fervendo uma água, por exemplo, o café, né? Ou para comida. Então você liga lá o botão do fogão, a água vai esquentando, esquentando e começa a sair aquele vaporzinho. Então a água ali já está a mais de 100 graus. Está a 100 graus, né? Começa a virar vapor. Tá? Essas são as duas referências. E em Kelvin, como é que fica essa temperatura? 0 grau Celsius em Kelvin é 273. Tá? E 100 graus em Kelvin é 373. Vocês notaram aqui a diferença? Qual que é a diferença desse número para esse? Desse número para esse são 100 graus. E desse número para esse também são 100 graus. A escala Fahrenheit, Celsius e Kelvin, ela tem quase que uma relação direta, né? Então, para você transformar de Celsius para Kelvin, é bem simples. Então, se você tiver a temperatura em Celsius, é só somar 273. Então, se você tem em Celsius, somando 273, você tem em Kelvin. Então, por exemplo, hoje está 20 graus de temperatura, né? 20 graus para nós não é quente, quente, também não é frio. É uma temperatura ali amena, né? Uma temperatura, como se diz, né? Hoje está fresquinho, né? Então é mais ou menos isso. Agora, como é que ficaria em Kelvin? 20 graus mais 273 dá 293. Então hoje está 293 Kelvin, né? Vocês nunca vão ver alguém falando isso, mas é assim que você transforma, beleza? Agora, e Celsius para Fahrenheit, que é o importante para nós? Eu estou falando da nossa escala padrão aqui, tá? Nosso padrão é esse, então para nós interessa mudar desse para esse e de Celsius para Fahrenheit, certo? Agora, e de Celsius para Fahrenheit? 0 grau Celsius é 32 Fahrenheit. Então se alguém lá nos Estados Unidos falar assim, hoje está 32 graus aqui, você vai falar assim, não, está quente. Não, não está quente, está muito frio, está 0 graus lá, tá? Para nós seria 0 grau. Então por isso que eu falei que é bem diferente. Você vê uma temperatura alta lá, 90 graus, né? Então 90 graus não é isso aqui. Não é que está tão quente assim que a pessoa está derretendo. Não, é uma temperatura mais quente, mas não chega a 100 graus. Não chega a transformar a água em vapor, tá? Agora e 100 graus? 100 graus lá é 212 graus Fahrenheit. Para mudar de Celsius para Fahrenheit tem uma fórmula, que é essa aqui, ó. Então Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. É assim que faz, tá? Então isso aqui é em forma de fração. Então é como se você colocasse aqui a escala em graus Celsius, se você quisesse, dividisse por 5 e esse lado você dividiria por 9. Professor, é muito complicada essa fórmula aí. Tem uma fórmula mais fácil? Tem. Então, se eu fizer as divisões aqui, vai ficar desse jeito, quer ver? Então vai ficar assim. Vai ficar, se eu passar para cá, vai ficar deste jeito. Fahrenheit é igual a 1,8 graus Celsius vezes, tá? Mais 32. Aí, esta é a fórmula, certo? Tá? Como é que funciona, professor? Olha só, para você transformar de Celsius para Fahrenheit, é só colocar o grau Celsius aqui. Você vai multiplicar o grau Celsius por 1,8 e somar 32. Então, por exemplo, vou pegar a calculadora. Olha só. Hoje está 30 graus Celsius aqui no Brasil, 30 graus, nessa escala aqui. Vou colocar 30 aqui. Então você vai fazer 30 vezes 1,8, 30 vezes 1,8, e o resultado somar com 32. Então, se eu fizer isso, 30 graus, que está quente aqui no Brasil, dá 86 graus Fahrenheit. Certo? Dá 86 graus Fahrenheit. Então é assim que você transforma de Celsius para Fahrenheit. Então quando alguém fala assim, aqui está 86 graus, lá nos Estados Unidos, caso você conheça alguém, né, tenha contato com alguém lá, quer dizer que lá está bem quente, tá? Não está pelando, perto de 100, mas está quente, certo?
Então, essas são as escalas mais usuais. As outras que eu falei no começo do vídeo, pessoal, nem se preocupe que essas dificilmente você vai usar, né? Pode ser que você estude sobre elas, mas usar mesmo só essas três, tá bom? Agora, não sei se vocês já assistiram o jornal, né? Os jornais, os telejornais, né, que a gente fala, eles passam todo dia a previsão do tempo, né? Eles falam uma coisinha chamada amplitude térmica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Curitiba tem uma amplitude térmica bem alta. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica quer dizer assim, ó, então vamos pensar. Lá quando você assiste o jornal, deixa eu colocar em outra cor. Quando você assiste o jornal dá uma temperatura máxima e uma mínima. Né? Mínima e máxima. Então o dia sempre começa com uma temperatura mínima. Normalmente de madrugada ali, bem no comecinho da manhã, se dá a temperatura mínima, a temperatura mais baixa do dia. Daí vai começando a esquentar, esquentar, esquentar. E nesses dias que nós estamos, a temperatura máxima chega a um valor bem alto, né? Então, por exemplo, Curitiba, vamos pensar assim, teve uma mínima de 15 graus pela manhã, 15 graus Celsius, né? E à noite não, desculpe, ao decorrer da tarde, a Curitiba teve uma temperatura de 32 graus Celsius. Tá? O que é amplitude térmica? Amplitude térmica, pessoal, é essa diferença. Então, qual que é a diferença de temperatura da manhã para a tarde? Porque depois da tarde começa a anoitecer de novo e a temperatura começa a baixar, porque o sol se põe. Né? Então, qual que é essa diferença aqui? Bom, professor, 15 para 32 dá 17 graus. Sai daqui da frente, 17 graus. Então, essa é a amplitude térmica. Né? Quando a amplitude térmica é grande, pessoal, os médicos ficam em alerta, né? Então, isso aqui é perigoso, né? Você está no frio, depois está no calor. Está no frio, está no calor. Então, isso faz mal para a nossa saúde, certo? Então, por isso que é importante verificar a amplitude térmica do dia, né? Então, por exemplo, vai ser de manhã, né? Mesmo que vai esquentar à tarde, se agasalhe bem, né? Para não ficar pegando, né? Aquela friagem que a gente diz, né? Então, lugares onde tem amplitude menor, corre menos o risco de você ficar doente, né? Porque o choque térmico, né, nos faz mal. A gente pode ficar doente, resfriado, né, ter infecções e tudo mais, certo? Então, a amplitude térmica é algo importante a ser observado. Então, no próximo telejornal que você assistir, né, seja em qual canal que for, né, ou mesmo pela internet, tem gente que tem essas informações aqui pelo celular, né? O meu, por exemplo, chega na tela do celular, né? Fica ali o tempo todo a temperatura. Então dê uma olhadinha sempre na amplitude térmica, né? Então veja se a amplitude térmica é alta ou não. E quando sua mãe falar, leve um casaco, obedeça, pode ser por conta disso aqui, beleza? Então pessoal, agora eu vou fazer exemplos de transformação da temperatura. Vamos transformar Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Fahrenheit para Celsius e Celsius para Fahrenheit. Pra vocês verem como é que funciona essa transformação na prática, tá? Eu vou apagar aqui e colocar algumas transformações que a gente pode fazer, tá? Então, vamos lá. Bom, então coloquei aqui um exercício com 4 itens para a gente fazer a transformação. Olha só, transforma as temperaturas abaixo. Então, letra A, 25 Celsius em Kelvin. Letra B, 25 Celsius em Fahrenheit. 286 kelvins em Celsius. 59 graus Fahrenheit em Celsius. Tá? Então, vamos fazer todas as transformações para vocês entenderem bem como é que funcionam aquelas fórmulas. Quais fórmulas? Então, eu passei duas. Vou colocar aqui as duas, ó. Para transformar para Kelvin, vou colocar assim, ó. Kelvin é igual ao quê? Ao grau Celsius mais 273. Certo? Então, para a gente ter a escala Kelvin, é só pegar o Celsius e somar com 273. E Fahrenheit, como é que faz grau Fahrenheit? É só pegar o Celsius, multiplicar por 1,8 e somar 32 no resultado. Tá? Então vamos fazer esses cálculos aqui, certo? Então vamos lá, fazer em vermelho. Então primeiro 25 Celsius em Kelvin. Quero transformar para Kelvin, então eu utilizo essa ou essa fórmula? Kelvin é essa aqui. Então é só pegar Celsius e somar 233. Então, letra A. 25 Celsius, vai ficar assim, ó. Kelvin é igual a 25 mais 273. Ou seja, a letra A vai ter o resultado de 5 com 3 dá 8, 7 com 2 dá 9, e aqui o 2 não vai nenhum. Ou seja,
25 graus Celsius é 298 Kelvin. Beleza? Então tá aí o resultado. Bem simples, bem tranquilo. Letra B. Celsius em Fahrenheit. Qual é a fórmula? A segunda. Então vamos fazer aqui, ó. Fahrenheit é igual, o grau Fahrenheit é igual 1,8 vezes os graus Celsius que eu quero transformar. Então aqui está em Celsius, vou colocar aqui, ó, vezes 25 mais quanto? 32. Está aqui. Então, e agora? Fahrenheit é igual a quanto? Vou pegar de novo a minha calculadora, vou ter o auxílio da calculadora, vocês podem fazer isso também aí. 1,8 vezes 25, 1,8 vezes 25, dá 45. 45 mais 32 dá 77. Então aqui nós temos 77 graus Fahrenheit. Ah, hoje aqui nos Estados Unidos está 77. 77 é 25. Não é uma temperatura muito alta, mas está quente, né? Não é muito quente, né? É mais ou menos quente. Vocês sabem, vocês sentem aqui quanto é 25 graus, né? Letra C. Letra C é transformar de Kelvin em Celsius. Ah, professor, você não colocou essa fórmula aqui. Mas vamos pensar uma lógica aqui. Para transformar para Kelvin é Celsius mais 273. Agora, se eu quero fazer o contrário, ao invés de somar 273, você vai fazer o quê? Você vai diminuir. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, você vai pegar a temperatura em Kelvin, 286, e tirar 273. Tá? Então, de novo, para transformar de Celsius para Kelvin, você soma 273. Agora, para transformar de Kelvin para Celsius, você tira 273. Então vai ficar assim, ó. Aqui nem precisa de calculadora, né? Então vai ficar igual ao quê? Que é grau, né? 3 para 6 dá 3. 7 para 8 dá 1. 2 menos 2, 0. Então, nem precisa colocar. Então aqui fica, deixa eu colocar aqui mais bonitinho, 13 graus Celsius. Então, se eu me falar assim para você, ó, hoje está 286 Kelvin. Tá frio ou tá calor? Não tá calor, tá friozinho, né? Então, não é muito frio, mas é friozinho. Tá 13 graus Celsius. Beleza? E o último? Então, o último que é um dos mais importantes aqui, na verdade, porque nós não temos uma fórmula. Essa fórmula é um pouco mais complexa do que essa aqui. Transformar 59 Fahrenheit em Celsius. Bom, vamos de novo ao pensamento. Para transformar de Celsius para Fahrenheit, eu multiplico por 1,8 e somo 32. Agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você soma 32. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer para transformar. Você vai tirar 32. Presta atenção. Ó, você multiplica e depois soma. Qual é a última coisa que você faz? Somar. Então, a gente vai começar pela última coisa. Para transformar ao contrário, para ser Fahrenheit para Celsius, a gente vai tirar o primeiro 32. Vai ficar assim, ó. 59, olha só. 59 aqui. Primeira coisa que você vai fazer, diminuir 32. Então, 2 para 9 dá 7. 3 para 5 dá 2. Dá 27 graus, certo? Então, primeiro eu fiz aqui, ó, tirei 32. Agora, qual que é a segunda coisa que você vai fazer? Então, na ordem é assim, ó, a última coisa que você faz aqui é somar. A primeira coisa que você faz aqui é multiplicar. Então, sempre a gente tem que fazer o contrário. Já tiramos 32 que estava aqui. Agora, em vez de multiplicar, nós vamos dividir por 1,8. Então, o que você vai fazer? 27 divididos por 1,8. É assim que faz, tá? Então, de novo, calculadora, tá? Apesar de ser uma conta simples, vou pegar a calculadora para fazer mais rápido. 27 divididos por 1,8. 27 divididos por 1,8 dá 15 graus. 15 graus o quê? Celsius. Então, tá ali a resposta, certo? Repetindo, para transformar de Fahrenheit para Celsius, você primeiro tira 32 e desse resultado aqui você divide por 1,8, que é o contrário do que a gente está fazendo na fórmula. Deu 15 graus, ó, um pouquinho mais quente que essa temperatura de cima aqui, mas não tão quente assim. Tranquilo, pessoal? Então é assim que você faz as transformações das principais temperaturas do mundo, tá? Então lembrando que Fahrenheit, Estados Unidos, alguns países mais, mas os Estados Unidos é um país grande já, né? Uma boa parte do mundo usa, então, né? Agora, o resto, todos os outros países
utilizam Celsius. Kelvin, só para artigos científicos, né? Os cientistas normalmente usam bastante essa temperatura, beleza? Bom, pessoal, então por hoje é só, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas já sabem, chat ou aula, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios e até mais!